eu queria agradecer demais vocês aqui. Claro que o grupo está pequenininho, mas é um grupo seleto. Muito obrigada, eu sei que todos fizeram um esforço imenso para chegar. Sérgio, então, né, nem se fala. Obrigada. Depois a gente manda a conta. Tá? Pode mandar. E todos vocês. Então, eu queria que fosse um dia muito especial, um dia gostoso, um dia feliz de confraternização entre amigos queridos. E que tudo que a gente aprender a gente possa realmente pôr em prática, tanto na parte, né, de plantar, quanto na parte de convivência. Então, cada um de vocês, viu? Okay. Obrigada. Obrigado a vocês. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou um particular e mexo com videira desde criança, aprendi muito com os antigos, enfim. E dia 10 agora de maio, eu tinha comentado com o pessoal, completo 25 anos, esse dia 10 que vai vir, que eu comecei a fazer esse meu trabalho gratuito, educativo com videiras, né? Comecei isso dia 10 de maio de 91, o primeiro programa que eu tive com a TV Globo, e de lá para cá eu vim fazendo um trabalho que não imaginava que ia chegar no volume que a gente está vendo hoje em dia. Comecei sem pretensão nenhuma, e hoje, sem imaginar, o pouco que eu aprendi com os antigos na uva está sendo útil para tanta gente, né? Então, a Sandra acabou conhecendo a nossa chácara, foram num evento em Ferraz, né? Dia 13 de dezembro, uma despedida que teve do grupo que a gente conhece, e acabaram passando o dia lá, não foi? E algumas semanas para cá o Virgílio me ligou dizendo que ela estava querendo ter aqui um contato aqui em Imbu, onde ela mora e tal. Eu falei pro Virgílio, sem problema, é só pagar bem que a gente vai, né? Com dinheiro a gente faz tudo, né? Então hoje, 1º de maio, é um primeiro encontro, temos uma série de coisas para falar, nós vamos falar tudo por etapa. E antes de mais nada, eu tinha comentado que ia trazer uma muda de uva, que é essa aqui, que ela está com uma etiqueta. É hábito que eu tenho, quando eu vou numa cidade nova, um local que me convida, eu tenho sempre mudas prontas dela, dessa planta, ela chama Campos da Paz. Essa Campos da Paz é a primeira videira criada no Brasil. Então ela foi criada, lançada dia 15 de novembro de 1889, bem no dia da proclamação da República, por coincidência. Foi feita essa muda por um médico, chamava Luiz Pereira Barreto, grande médico que era paulista no passado. Ele combatia a febre amarela no começo do século, junto com o amigo dele, Emílio Ribas, também médico. E esse Pereira Barreto, ele além de ser um grande médico, ele era estudioso em botânica também, ele era político, poeta, e ele resolveu estudar a videira em torno de 1890, porque ele viu uma publicação no jornal na França, do cientista Pasteur, que o cientista fez uma publicação dizendo que ele, cientista Pasteur, tinha descoberto por que uma uva amassada existe a fermentação, borbulhamento, que é o que nós chamamos de fermentação. O que acontecia numa uva esmagada, uma uva madura, por que aquilo entrava em ebulição sozinho? E o Pasteur descobriu, ele publicou no jornal na época na França, que são micro-organismos invisíveis que tem na atmosfera, hoje chama levedura, que ele fazia esse processo da uva madura, após passar por uma fermentação natural, por leveduras que estão na atmosfera, a uva acaba, o caldo se transformando em álcool que dá o vinho. E com essa publicação, o Pereira Barreto, está bem claro isso, tem publicação aqui que eu vou entregar para vocês, ele começou a pensar, mas se tem algo invisível no ar, que não se vê, que entra no caldo da uva e faz aquilo borbulhar, é um elemento vivo, mas a gente não enxerga, a medicina achou que as doenças da época, que ninguém sabia de onde vinha, estou falando de 100, 110 anos atrás, devia ser por algo invisível também, que atacasse o ser humano, como a tal da febre amarela, a pneumonia e tantas outras coisas. Aí ele, Pereira Barreto, se interessou em estudar a videira, porque além de tudo ele era farmacêutico também. Então era um homem muito culto. Então ele é o patrono da viticultura brasileira de alta técnica. Porque ele começou a ter técnica na videira com o aprendizado que ele foi tendo.
porque ele comprou um sítio em Pirituba, bairro de São Paulo, onde para hoje o trem em Pirituba, onde para o trem, a estação de trem, era a entrada da porteira da fazenda dele. Eu fui levantar isso 15 anos atrás, quis localizar o local e acabei descobrindo um morador antigo da cidade, que a mãe desse senhor trabalhou na fazenda dele 100 e tantos anos atrás. Então, acabei descobrindo uma pessoa sem querer e me levou, tirei a dúvida o porquê que o Pereira Barreto montou a fazenda dele de plantas neste local que hoje é Pirituba. Porque no dia da inauguração da parada do trem em Pirituba, não me recordo a data, eu sei que é fevereiro, o dia do aniversário do bairro Pirituba, foi a inauguração do trem, da parada do trem. Como esse trem vinha de Jundiaí, passava, parava em Pirituba, seguia a viagem até Santos, para levar o café do interior de São Paulo para Santos, ele comprou o sítio dele na parada onde é a parada do trem de Pirituba. E ninguém sabia o nome da fazenda dele, não está nos livros. Quando eu fui lá fui xeretar, essa pessoa antiga falava que a mãe e a avó dele chamava a fazenda de Fazenda Santa Carolina. Nem nos livros tem isso. Era o nome da fazenda dele. E lá ele introduziu 400 variedades de uvas diferentes do mundo na fazenda dele. A primeira coleção do Brasil foi em Pirituba. Ele trouxe primeiro o casal do gado Boi Zebu da Índia. Então hoje tem o gado Nelore, hoje, atualmente, porque ele começou com os primeiros cruzamentos do gado em torno de 1910, 1920. Quando ele trouxe a primeira matriz, o gado Zebu. Isso está na biografia dele, tá? Então esse homem fez a Estação da Luz, o parque, aquelas árvores antigas que tem no Parque da Luz, aquelas árvores centenárias, porque ele era botânico. E aquelas mudas vieram da fazenda dele de Pirituba. Ele que montou a Estação da Luz, está na biografia dele. E ninguém fala desse homem. O homem foi um crânio, viu? E o último estudo dele, está escrito na biografia dele, em 1920 ele fez um estudo do álcool da cana, como ele era farmacêutico, e tem uma declaração no livro dele, ele dizendo que o álcool da cana no futuro no Brasil ia ser combustível para motor. Hoje nós temos o pró-álcool. Ninguém conta que essa história do pró-álcool de hoje, o embrião foi na mão do Pereira Barreto, que era farmacêutico. Isso está na biografia dele, não estou inventando nada. E quase ninguém conta. E qual é o hábito que eu tenho de tudo que eu faço? Eu gosto de contar a história de onde tudo veio no Brasil, que ninguém mais lembra. Quem fez o que no Brasil? Que o Brasil em tudo é um grande esculacho, como eu sempre falo. Historicamente é um esculacho. É tudo invertido. Então, quando eu leio, como eu já li muitos livros de uva antiga, etc., tem frases nesses livros históricos que está diluído por aí. Não se localiza mais essa história. Então, todas essas cópias que eu trago, distribuo onde eu vou, é a síntese da história importante da viticultura, que tem tudo a ver com o crescimento do Brasil. Né? São livros antigos que eu vou pensando as frases e vou fazendo um resumo, que é toda essa documentação que eu acabo entregando. Então, tudo que eu entrego de documentos tem fonte, não é invenção minha, nem estou chutando. E são fontes verdadeiras. E ele, o próprio Pereira Barreto, fundou a Santa Casa, hospital, e no último ano do trabalho dele, já com 92 anos, na própria Beneficência Portuguesa, eu dirigi muitos anos lá, e morreu consultando a pessoa no escritório dele, dentro da Beneficência Portuguesa, de infarto, com 92 anos. Ele era paulista, nascido em Arujá. Então, são pessoas que fizeram do Brasil muita coisa importante, e nós brasileiros, nós não lembramos mais nada, né? Então, quando eu leio tudo isso, eu me sinto na obrigação de pôr em ordem essa história e distribuir, porque tudo tem um porquê. Então, isso que está aqui, esta é a folha da Campos da Paz, é o desenho dela. Como no planeta tem 10 mil tipos de uvas diferentes, a identidade da videira é o desenho da folha. Então, essa característica desse desenho é o desenho da Campos da Paz. Se você pegar uma outra uva Itália, ela tem um desenho da folha dela que você olha, é a uva Itália. E assim todas as videiras, a característica é o desenho da folha. A origem dela é daqui do Brasil? Não. Então, ele criou, ele hibridou, ele pegou o pólen de um porta-enxerto, uma videira, que não da uva, chama rupestris. Tanto é que essa folha lembra um pouco da rupestre. Ele cruzou com uma variedade de uma uva francesa, dourada, chamada Permanent Doré. Desculpa, Permanent Doré era pêssego.
Me fugiu o nome, mas te digo já. Ele cruzou a rupestre com a Chezelet Doré. Chezelet Doré, é uma uva francesa. Ele cruzou as duas porque a rupestre é uma videira nativa, muito rústica, não dá doença. E a Chezelet Doré é uma variedade dourada muito produtiva. Só que nasceu essa variedade, estava perdida, de 10 anos para cá essa videira não estava mais falada no Brasil, estava totalmente apagada, de muitos anos para cá. E eu acabei localizando uma planta dela, mais ou menos na base do Sem Querer. Procurei 20, 25 anos até que eu localizei essa planta que estava no meu nariz, que está no campo experimental de Jundiaí, da fazenda do governo, que eu vou lá há quase 40 anos. E eu procurando essa planta no Brasil todo, porque quando eu perguntei na época, no campo experimental, eles falaram que não tinham perdido essa variedade, porque quem guardava era o Instituto Agronômico, né? E como eu vou sempre lá, isso uns anos atrás eu fui pegar uns galhos de uva lá na coleção do governo para mim, tinha um chefe lá que trabalhava dentro da viticultura, Nelson, era um homem muito experiente em uva, faleceu há 3 anos. E eu fui pegar umas variedades de uva no mês de julho, isso tem uns 10 anos, lá na coleção deles, ele que cuidava do governo, e me chamou a atenção uma videira, que eu sempre ia lá, nunca reparei, uma videira tombada no chão, perto de uma caixa d'água que tem lá, ela bem caída no chão, me chamou a atenção os galhos de 8, 10, 12 metros de comprimento no chão e uma folha totalmente diferente. E eu descendo na rua da coleção de uva, olhei assim, uns 15 metros de distância, me chamou a atenção o jeito dessa planta. Falei, Nelson, peraí, deixa eu ver o que é que está caído no chão. Fui lá, era um tronco grosso, todo carunchado, já com cupim, tombada no chão. Eu falei, ô Nelson, que variedade de uva é essa? Eu não conheço pela folha, ela é toda diferente. Aí ele fez bem assim, o Nelson, já contei isso. Ah, essa é a Campos da Paz. Eu falei, é o quê? Campos da Paz? Eu estou procurando isso há 20, 30 anos. Eu sei que é, porque essa coleção eu que fiz em 70. Era uma rua, ele falou, perto da caixa d'água que tem lá. E sobrou só um pé. Ele falou, vou pegar o mapa que eu tenho na minha gaveta, dos anos 60, deixa eu ver pelo número de rua. Ele falou, mas deve ser a Campos da Paz. Eu falei, eu lembro que eu plantei essa rua uns 40 anos atrás. Aí ele foi no mapa, estava guardado numa gaveta, ele olhou, tá vendo a caixa d'água aqui no mapa? Ó, aqui tinha 10 videiras, é Campos da Paz, aí tá marcado uma que sobrou, caída no chão. Dali eu tirei um galho grande dela, multipliquei, lá eles também fizeram uma rua nova dela, nesses anos, e essa videira, cada lugar que eu vou em São Paulo, eu tenho várias delas assim, brotada, cada local que eu vou eu levo uma de presente. Por exemplo, semana passada eu estava perto da região de Presidente Prudente. Levei uma muda lá, foi plantada lá numa fazenda. Lá vai existir agora um trabalho educativo com videira. Então, cada lugar que eu vou, eu levo uma Campos da Paz. Que nem aqui também, uma aqui com vocês, é símbolo, né? Sim. Como a primeira videira criada no Brasil, dia 15 de novembro de 1889, pelo médico Pereira Barreto, tá?